veio Cristo e tudo se fez diferente. Ver meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida. Limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Do escuro
nosso Deus, nosso querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque reconhecemos que o Senhor é Criador, é mantenedor e redentor da vida de cada um de nós. Sendo Deus, és merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. Então, para isso aqui viemos, para te adorar. E estamos felizes porque o Senhor nos trouxe à tua casa de oração. Que a nossa vida aqui venha a ser um louvor ao teu nome. E que tudo aqui realizado venha tão somente glorificar o Senhor. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem ouvido todo o céu, para que todos nós que estamos aqui um dia possamos receber de tuas mãos a vida eterna. Suplicamos neste momento uma bênção especial sobre o pastor Jonathan, que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha a ser usado pelo Espírito Santo e que venha a ser tão somente um instrumento em tuas mãos. Que possamos ser alimentados pelo Senhor. Que possamos ter a nossa vida edificada. E que possamos prosseguir nossa jornada aqui, de vitória em vitória, até um dia recebermos a vitória final. Continua conosco, perdoa os nossos pecados. Nós suplicamos esses favores, agradecido no nome santo e eterno de Cristo Jesus. Amém. Não é a primeira vez que eu venho aqui à igreja na cidade de Pombos. Faz algum tempo, verdade? Muito. Foi ainda nos dias do Velho Testamento. Mas na verdade, claro, levo comigo boas recordações dessa igreja, mas a última recordação que eu tenho mesmo na cidade aqui, dessa irmandade preciosa de Pombos, foi um almoço, mas precisamente um banquete oferecido. Eu era secretário da Associação Pernambucana e eu creio que o departamento, me lembro bem do pastor Florisberto, não lembro quem era o pastor da época aqui. Esse almoço especial foi oferecido por uma família muito querida, a irmã Leandro e o nosso saudoso irmão Eugênio. Lembra, né, irmão? Livro de Romanos, no capítulo 14 e o verso 10. Romanos, capítulo 14 e o verso 10. O apóstolo Paulo faz aqui algumas perguntas e depois uma declaração muito solene. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? E aí, ele declara: pois todos, quantos mesmos? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha, diante de um júri forense aqui na Terra, quem sabe muitas coisas podem ficar ocultas, escondidas. Geralmente o advogado de defesa tenta minimizar a nossa culpa. Não foi bem assim, ele agiu dessa maneira, por isso, mas olha, ele não é tudo isso que estão pintando, não, etc. É a função do advogado. Mas diante do tribunal de Deus, nada mesmo vai ficar oculto.
E aí eu pergunto, a sua sensação de sentar no banco de um réu que já era desagradável, agora diante dessa realidade, vamos estar diante de um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. Fica mais desconfortável ainda a ideia de sentar no banco do réu ou não? Olha, se você disse que sim, errou. Para tranquilizar a todos, eu gostaria de declarar solenemente que o juízo de Deus, o julgamento divino, é para nós pecadores uma mensagem de esperança. Isso mesmo. É uma mensagem de esperança. Então não estremeça aí no banco. Não tenha nenhum medo, nenhum receio. E falar em medo e em receio, eu pergunto, você já orou alguma vez como Davi fez muitas orações? Mas uma eu pensei aqui para compartilhar com a igreja e comigo mesmo, perguntando, você já fez uma oração como essa? Salmos 35, 24. Livro dos Salmos 35, 24. Qual é a oração que Davi faz aí? Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Então Davi orou pedindo a Deus que fizesse o que com ele? O julgasse. O julgasse. Mesmo diante desse Deus que tudo sabe, que tudo vê. Davi não teve nenhum medo, nenhum receio de se colocar nas mãos de Deus, pedindo que ele o julgasse. E eu posso imaginar que ao fazer essa oração, Davi entendeu que o julgamento de Deus era para ele e é para nós. Repitam comigo o que eu já disse: uma mensagem de misericórdia. Uma mensagem de misericórdia. Então, diante da realidade do juízo de Deus que se torna previsível para todos nós. O profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7 do seu livro, ele disse que Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar. Então Deus, com o seu propósito único de salvar, o que vai além disso é exceção. O propósito único de Deus é salvar o pecador, é salvar a humanidade. Além disso, é exceção. É o que a Bíblia chama de ato estranho de Deus. Então, dentro dessa previsibilidade de Deus, ele tem uma mensagem, um recado muito especial, muito solene, por sinal, direcionado aos habitantes. Quem sabe a última geração de pessoas vivendo nesse mundo. E essa mensagem, que é em si também um convite, uma oportunidade, um despertamento, um sacudir para que todos acordem quanto às realidades divinas
encontra-se em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7. São as conhecidas mensagens angélicas, mas essa precisamente a primeira voz, a primeira mensagem angélica. Nós lemos Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo de que maneira? Baixinho para aqui. Não, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É o recado de um Deus que deseja salvar a todos. É o recado de Deus, de um Deus que se apresenta como o único Criador. Deus é único, apesar de existir tantos deuses. Existe ou não existe muitos deuses? Claro que existe. Não é sem razão que ele diz: olha, não tem outros deuses além de mim. Mas Deus é distinto. Uma das coisas mais impressionantes dentro da cultura hebraica era quando eles declaravam aquilo que Deus revelou a ele, dizendo: nosso Deus é o único Deus, porque Ele é o único Criador. Ele é o único Criador. E a gente sabe da importância pela qual Deus se apresenta como Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, porque em cima dessa realidade de um Deus que criou, que Ele pode anunciar, que Ele pode profetizar, que Ele pode prometer um novo céu e uma nova terra, porque Ele criou. Sem a criação, sem o Deus da criação, religião, fé era coisa de menino, era brincadeira. Então o que dá sentido à nossa fé, à nossa esperança de uma recriação é o fato de que existe um Deus que no princípio criou todas as coisas. É por isso que aqui na primeira mensagem angélica é feito um convite para adorar, mas não adorar qualquer coisa, não adorar qualquer Deus, adorar o único Deus, porque Ele é o único Criador. Mas o ponto que a gente quer destacar aqui na mensagem do primeiro anjo é esse momento quando Deus solenemente declara: é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora de sermos levados à balança divina. A balança divina. E aí como é que fica? O coração acelerou? Eu creio que não, porque já fizemos questão de dizer que esse anúncio, a mensagem do juízo, gente, não abram mão disso. É uma mensagem de esperança, gente. Vocês já esqueceram? É uma mensagem de esperança, de esperança. Por que essa certeza? Vamos à epístola de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, e o verso 1.
João capítulo 2 e o verso 1. João, nós sabemos que foi um discípulo amado, né? Discípulo do amor. E veja quanta ternura, tanto nos evangelhos como aqui também nas epístolas, João se reporta a nós. Ele nos chama de quê? Filhinhos. Filhinhos meus. Essas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Sim, gente, somos pecadores, somos. Mas o fato de sermos pecadores não pode ser um álibi para a gente tornar o pecado como se fosse brincadeira. O pecado, gente, é algo terrível. Você já pensou? E a gente estudou recentemente um pouco sobre o ritual do santuário. Não parece cruel? Quer dizer, pensando bem, é cruel a cena de alguém pegar um inocente cordeirinho, indefeso, inocente, porque o pecador sou eu, o pecador é você, e pegar aquele cordeiro inocente e sacrificar. Gente, por favor, é chocante a cena. E porque Deus instituiu algo tão chocante, foi justamente para impressionar o coração do pecador quanto à malignidade do pecado. Vejam que Deus usou em alguns momentos de alguns recursos chocantes. Por exemplo, dentro do relacionamento dele com o povo de Israel, teve um profeta que Deus disse: olha, você vai casar, tudo bem? Casamento é coisa boa, viu? Você vai casar com uma prostituta. Veja que coisa, era lá, Deus, é brincadeira. Mas tudo isso ele fazia justamente para que o povo sentisse o impacto da ruptura da relação dele, povo, com o seu Deus. Teve um profeta que atropelaram por algum tempo. Sim, Deus mandando sacudir mesmo o pecador. Então, é pensando nisso que João diz: filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para que você não peque. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer justificar o pecado. Não, a gente é pecador mesmo. Mas a proposta de Deus para nós é viver uma vida sem pecado. O pecado passa a ser uma exceção, não a regra na vida do cristão. Então a regra de Deus, João prescreveu aqui: não pequeis. Mas se você pecou, não esqueça, a mensagem do juízo é a mensagem de esperança. Aí ele completa: mas se o acidente, pecado deve ser um acidente, não uma prática comum na vida do cristão. Mas se todavia alguém pecar, o que é que nós temos? Um advogado junto ao Pai. Quem? Sim. Eu pensei que você não fosse completar. Não diz apenas que é Jesus Cristo, não. Diz Jesus Cristo, o justo. Isso faz toda a diferença. E nós vamos entender por que essa declaração, não apenas representando Jesus Cristo como nosso advogado, mas também a sua justiça. A sua justiça. Eu creio que nós já ouvimos, e se não ouvimos, a gente vê. A gente vê. Quem tem muito recurso
muitas vezes comete barbaridades e vai preso, quando vai é coisa de brincadeirazinha, um dia, dois depois, tá para ir cumprir a pena em casa, prisão domiciliar, uma mordomia que, entendeu? Aí alguém diz, quem tem dinheiro e consegue contratar bons advogados, está sempre escapando da punição, da pena. Claro que a presença de um advogado em qualquer julgamento é prerrogativa do réu. Se ele não pode pagar, o Estado é obrigado a oferecer ali um defensor público, um advogado, para defender a sua causa. Mas, bom, deixa para lá esse detalhe. O fato é que a presença de um bom advogado favorece tremendamente o réu. E aí, pecadores, quem é o nosso advogado? Poderia ter o melhor? Impossível, impossível. Então comece a somar esses fatos para que você realmente saia daqui convicto que a mensagem do juízo, temer a Deus, dar em glória, é chegada a hora do seu juízo, não é mensagem de esperança. Porque o nosso advogado, gente, é Jesus Cristo, o justo. Eu desconheço uma causa que ele perdeu. Eu desconheço. Ou melhor, eu garanto que nenhuma causa que foi entregue em suas mãos ele vai perder. Não vai mesmo. É por isso que mais uma vez eu volto ao livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1, onde o apóstolo Paulo faz uma declaração solene. Romanos 8 e verso 1. Quer que eu fiz o apóstolo Paulo? Quer que eu leia baixinho ou leia bem forte? Eu vou ler baixinho, gente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não foi, olha, é pouco provável que haja. Ele não deixou margem para a gente pensar diferente. É nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Impressionante. Agora, gente, eu queria que vocês viajassem comigo agora. Vamos dar asas à nossa imaginação. E não é só imaginação, não. Tem muita realidade, muito realismo nisso. Daniel, ele teve assim um vislumbre do julgamento. O ancião de dias. Os testemunhos. Então, vamos pensar no momento em que eu e você, nós sabemos que esse julgamento, essa presença não é física, são os nossos atos, mas vamos, estou imaginando o momento em que Jonathan coloca o seu nome, comparece diante de Deus para receber o julgamento. Tudo pronto. Vem as arquibancadas dos anjos, que são as testemunhas,
gente tem um promotor cruel, né? Tentando assim, apontando, nos acusando. Mas do outro lado, Jesus Cristo, o justo, nosso advogado. Então, quando o relato da minha vida, da sua vida é apresentado, talvez os anjos façam assim, né? O inimigo faz as suas acusações, que são os nossos atos. Mas Jesus, o nosso advogado, se levanta, se ergue e diz o seguinte: meu pai, coloca o seu nome, estou colocando o meu. Jonatã é um pecador. Ele não esconde. Cometeu pecados e pecados. E ele merece uma recompensa, meu pai. E a recompensa que ele merece, qual é mesmo? A morte. A morte. Não essa morte natural, não. Porque alguém aqui pediu para nascer? Não. Nós não pedimos, ninguém pediu para nascer. Mas assim que a gente começa a se entender de gente, qual é uma das certezas que a gente tem? Que vai o quê? Morrer. Então não é essa morte. É a morte que todos os pecadores podem evitar participar dela. Que é a segunda morte. Aí Jesus diz: pai, sou um pecador. Deu pecados e pecados. O salário justo para ele é a morte. Mas meu pai, eu não cometi pecado nenhum. Eu fui justo o tempo todo. Eu não merecia morrer. Quem merecia era ele. Mas Jesus diz: eu ocupei o seu lugar. Eu morri em seu lugar, para aquilo que me é de direito, eu possa agora transferir para ele. Me responda: se você tem uma dívida e aparece lá alguém e diz: quanto é que você deve mesmo? Tanto. Vamos lá, paga aquela dívida. Quanto eu continuo devendo? Nada, nada. Alguém pagou a minha dívida. E é justamente isso que Jesus faz por nós no juízo. Não se esqueça, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, a nossa grande parte nesse processo não é querer dizer: Senhor, olha, realmente, eu sei que eu errei, mas eu não sou tão ruim não, eu não sou o pior dos pecadores não. Não, o nosso papel não é esse não. Porque não existe mérito. É Jesus Cristo o justo, ou seja, ele faz uma transferência da sua justiça, daquilo que ele merece, daquilo que ele conquistou, ele transfere para a conta do pecador. O que a gente tem que entender é que nós precisamos estar em Cristo. Isso significa dizer, ter relacionamento com Ele, estar unido em comunhão.
Porque muitas vezes a gente confunde comportamento, conduta com cristianismo. Claro que uma conduta coerente, um comportamento correto é dever de um cristão, mas não é isso que nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é a nossa ligação, é estar em Cristo, porque quando estamos em Cristo, ninguém vai produzir frutos ruins, não. Por isso, é nosso dever justamente procurar estar com Cristo. Mas, para concluir, para consolidar a ideia de que a mensagem do juízo é uma mensagem de esperança, eu queria ler agora, como texto final, o que o apóstolo João mesmo que disse: meninos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, tendo um advogado, Jesus Cristo, o justo. O que ele diz agora lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Verso 22. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. O que é que diz aí? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, o que é que o Pai fez? Confiou todo julgamento. Então, olha, de forma inusitada, diferente do que qualquer tribunal de júri, o nosso juiz é também o que? O nosso advogado, gente. Então, o nosso juiz é também o nosso advogado. E por isso, a sentença não vai ser outra, a sentença vai ser favorável. Não que ele faça um jeitinho, mas é porque, apesar de reconhecer que somos pecadores, deveríamos morrer, ele morreu em nosso lugar, transferindo a sua justiça para nós, acreditando esse valor que salva na conta de cada pecador, não de qualquer pecador, porque muitos, infelizmente, rejeitam a graça salvadora de Cristo Jesus. Então, meus queridos, o juízo, aqui João se referiu, quando disse a chegada a hora do seu juízo, se trata de que juízo? Existem três fases de juízo, nós sabemos, né? A fase o quê? Investigativa, ou pré-advento. A segunda fase, exatamente, comprovativa. E a terceira fase, executiva. Nós estamos na primeira fase. E sabem quem são os réus nessa primeira fase? Todos aqueles que um dia, a partir de Adão, até o último que irá se converter antes do fechamento da porta da graça, todos esses que estão dentro da cena do juízo investigativo. Então, toda a certeza, toda a esperança que a gente tem, não podemos esquecer que o momento que a gente vive é um momento solene. Por isso, eu termino. Não brinquem com o pecado. Não façam assim, estabeleça tamanho. Isso aqui é um pecado muito grande, eu não faço. Não existe pecado nem pecado. E não se esqueça,
de que, através de pequenos atos de fidelidade, nós vamos nos preparando, vamos fortalecendo a nossa decisão, vamos confirmando a nossa escolha para chegarmos, se preciso for, a grandes decisões, para não negarmos o nome do nosso Salvador, para não negarmos o nome daquele que quer nos salvar. E por isso ele diz: meu filho, eu quero ser o teu advogado. Se você confiar a causa da sua vida nas minhas mãos, no julgamento, quando chegar a sua hora, eu não vou ser apenas o teu advogado, eu vou ser também o teu juiz, e o meu veredito será: você estará salvo. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela mensagem de esperança que a Tua Palavra nos trouxe nessa manhã, Senhor. Não existe como duvidar do Teu amor, porque o Senhor já deu provas mais do que suficientes. Não existe como desacreditar da eficácia, do poder, do sangue de Cristo Jesus, que nos lava, que nos purifica do nosso pecado. E te agradecemos, Senhor, porque no juízo investigativo nós não vamos comparecer sozinhos. Não será uma balança onde num prato vão estar as nossas boas obras, se é que existem, e no outro prato as nossas más obras, e o que pesar mais vai determinar. Não, isso não existe. O que existe é uma ação de um advogado que é justo e que vai botar na nossa conta os méritos de sua vida santa, pia e sem pecado. É Ele que vai pagar o débito que nós construímos. É Ele que vai pagar, Senhor, o preço do nosso resgate. E é pelo milagre divino que todos nós vamos um dia estar na presença de um Deus Santo para vivermos a segunda fase do juízo e finalmente, evidentemente com tristeza, vermos tanta gente sendo destruída porque se apegou ao pecado, e vai ser impossível Deus destruir o pecado sem que eles estejam juntos também. Clamamos agora e sempre pela misericórdia divina em favor de todos nós, de todos os nossos familiares, e o fazemos apresentando o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.